vamos lá, a questão de número 2, caiu no Enem 2018 e diz assim: o colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom. Porém, taxa do colesterol ruim, também chamado LDL, de 280 mg por decilitro. Então ele destacou aí que o paciente teve uma taxa normal de colesterol bom. Aí vamos destacar isso aqui, olha. Porém, a taxa do colesterol ruim, também conhecido como LDL, foi de 280 mg por decilitro. Tranquilo? Então nós temos essa informação inicial no texto, que esse 280 se refere ao mesmo colesterol ruim, também chamado de LDL, ok? Então o quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas LDL em adultos, que é o mesmo colesterol ruim, tranquilo? Então a gente vai observar o seguinte aqui, ó, que se a taxa de LDL, essa taxa de colesterol ruim, tiver menor que 100, quer dizer que essa taxa está ótima. Se tiver entre 100 e 129, por exemplo, 101, 102, 103 até 129, ela está próxima de ótima. E assim vale para análise na tabela. Vocês repararam que a taxa de colesterol ruim deste paciente, ela está em 280. Então ela está aqui, ó, 190 ou mais de 190, ela está muito alta. Tá? Então a gente está identificando que esse paciente está com uma taxa de colesterol ruim muito alta. Foi o que a gente pôde analisar aí na tabela. Ok? Então ele diz assim, ó. O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês. E a taxa de LDL reduziu 25%. Então quer dizer que o paciente seguiu lá as recomendações médicas, deu uma melhorada lá no seu estilo de vida e alimentação, já fez um exame no primeiro mês e já reduziu 25%. Então olha só a informação que a gente tem aqui. Logo após o primeiro mês, a taxa reduziu quanto? 25%. Então vamos guardar essa informação aqui. No mês seguinte, realizou novo exame e constatou uma redução de mais 20%. Então quer dizer que ele fez o exame pela segunda vez. Tá? Então no mês seguinte, ele já fez e constatou nova redução de 20%. Então eu tenho primeiro uma redução de 25% e depois eu tenho uma redução de 20%. Então, gente, problema típico que sempre cai na prova do Enem. Tá? Você também não pode perder essas questões que envolvem porcentagem. Deve dar muita atenção para isso na hora de fazer a prova do Enem. É um tema a ser estudado. Tranquilo? Então vamos lá. Só que eu quero trazer umas dicas para vocês sobre algumas porcentagens que nós podemos fazer de forma direta apenas usando a matemática básica. Então são essas dicas que eu tenho aqui para vocês. Ó. Por exemplo, 50%. O 50% significa para a gente basicamente dividir por 2. É pegar um valor e dividir ele por 2. Tá? Dividir ao meio. Imaginando que este círculo aqui fosse o nosso 100%, o nosso todo. Quando a gente fala de 50%, 50% é como se eu dividisse os 100 em duas partes de 50. Então, simplesmente, quando eu quiser obter 50% rapidamente na matemática, basta eu pegar o valor e dividir ele por 2. Tranquilo? O mesmo acontece, gente, tá? Com o 25% que foi citado nessa questão. O 25% também, nós podemos dividir ele em 4 partes. O 100, perdão, em 4 partes de 25. Tá? Então, eu tenho aqui, olha, as 4 partes de 25. Tranquilo? Então, se eu quiser descobrir 25% de algum valor, basta eu dividir por 4. O mesmo, gente, vai ocorrer com o 20%, que basta eu dividir por 5, tá? Eu vou pegar o 100 e dividir em 5 partes e dar 5 partes de 20%. E o mesmo vale com o 10%. Se eu pegar o 100 e dividir em 10 partes, eu vou ter 10 partes de 10%. Então, isso aqui, gente, vai ajudar vocês a fazer essas porcentagens aqui de forma mais rápida numa questão, como foi o caso. Observa que essa questão do Enem trabalhou com 25% e com 20%. Então, uma forma de eu me sair rapidamente dessa questão seria usar simplesmente
a operação fundamental de divisão. 25% basta eu dividir por 4 e 20% basta eu dividir por 5. Então vamos voltar aí à resolução da questão. Ó. Então observa o seguinte. Então observa que ele teve essa redução e de acordo com o resultado ele quer saber qual vai ser a nova classificação da taxa desse paciente. Tá? Então o que você vai fazer? Olha só. No primeiro mês, gente, nós vimos lá que reduziu 25%. Então quanto era que era a taxa LDL dele? Eram 280. Lembrando para vocês que eu falei que o 25% basta eu dividir por 4, porque os 100% são 4 partes de 25. Então você vai dividir por 4. Vou fazer essa divisão bonitinha para vocês aqui. Você vai selecionar aqui o 28. 28 dividido para 4 vai dar 7. 7 vezes 4 são 28. Para 28 não sobra nada. Este zero que está aqui, eu vou acrescentar ele no final do resultado. E assim eu vou estar fechando a minha continha. Então se eu pegar 280 e dividir por 4, eu vou obter o valor de 70. Lembrando a vocês que esse 70 aqui representa para a gente os 25%. Então, quanto era que ele tinha antes de LDL? 280. Como eu vou reduzir, eu vou retirar dos 280 esses 25%. Então, eu vou retirar 70. 280 menos 70 vai dar igual a 210. Então, observa que ele tinha 280, reduziu os 25%, que são os 70, e agora ele já está com uma nova taxa de 210. Mas lembrando que essa questão disse que ele já no mês seguinte já teve uma nova redução. Então vamos lá. No segundo mês reduziu quanto? 20%. Só que agora ele já está com uma taxa LDL de 210 no outro mês, ok? E lembrando que como eu estou trabalhando com a porcentagem de 20%, lembrando que se eu pegar o 100 e dividir em 5 partes, dá 5 partes de 20%, então basta eu dividir isso aqui por 5. Novamente fazendo a divisão, marca o 21 aqui. 21 dividido por 5 vão dar 4. 4 vezes 5 dá 20, para 21 sobra. Então sobrou 1 aqui. Então eu marco 0 de novo aqui. Não dá para me passar esse 0 para cá, porque não fechou a continha aqui, como teve uma sobra. Eu vou acrescentar ele aqui, neste resto que sobrou aqui. Então vai ficar agora 10, tá? 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10, para 10, nada. Então fechou a conta e a redução, a nova redução de 20%, eu vou ter que reduzir 42. Então observe que agora eu tenho 210, retirando os 42, que são os 20%, eu vou ter uma taxa LDL de 168. Então eu já fiz a redução de 25% e agora eu fiz a redução de 20%. Então assim sendo, nós podemos olhar aqui, que ele conseguiu chegar em 168 mg por decilitro, a gente tem que ver aonde ele ficou aqui na tabela, tá? Então 168 ó, está entre 160 e 189, está bem aqui dentro desse intervalo. Então dentro desse intervalo aqui que está o 168, depois do 160 e antes do 189. Então a taxa LDL dele vai ficar alta ainda. Mas observa que ele já saiu de muito alta para alta e assim ele teria que continuar fazendo até ter uma redução, tá? Para chegar nessa taxa de ótimo aqui que é o esperado, ok? Então nós podemos fazer aqui o nosso gabarito dizendo que ele chegou na taxa LDL alta após a redução de 25% e depois a redução de 20%. Essas porcentagens, 50%, como eu falei para vocês, 25%, 20% e 10%, nós podemos usar aquela divisão rapidamente para chegar aos resultados. Ok, gente? Então essa daí era a nossa segunda questão que nós estávamos pretendendo trabalhar com vocês. Tranquilo?